Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nosso estudo de hoje, livro do Apocalipse, capítulo 8. Logo no primeiro versículo, nos fala sobre a abertura do sétimo selo. E na abertura desse sétimo selo, fala do silêncio no céu durante cerca de meia hora. Nos dá um sinal do que é o céu. O céu é o lugar do silêncio. O silêncio nos remete à contemplação. Só pode contemplar Deus quem vive a profundidade do silêncio. Quem é capaz de mergulhar no silêncio. O céu ele vem até nós, ele chega até nós quando nós mergulhamos no silêncio da nossa alma. É verdade que nós iremos atravessar os nossos infernos interiores. Nós iremos atravessar as calamidades que há dentro de nós. Mas o silêncio é purificador. É o silêncio que vai nos conduzir ao purgatório, à purificação da alma, para podermos chegar aos céus. Nós muitas vezes não contemplamos o céu na nossa oração, porque nós não conseguimos fazer o silêncio necessário. Silenciar os pensamentos, os sentimentos, tudo que está efervescendo dentro de nós. O céu é o lugar do silêncio profundo, porque é o local da total presença de Deus. E aí o contrário do silêncio é a liturgia divina. E aí sim nós entramos nessa liturgia. Por isso que toda liturgia, para ser bem vivida, para ser bem celebrada, ela emerge do silêncio, o silêncio litúrgico, para que a Assembleia possa mergulhar na presença de Deus. Então, o autor sagrado nos diz que a partir desse silêncio se viu 7 anjos que assistiam diante de Deus. E a esses 7 anjos foram dados 7 trombetas. Muito interessante também a figura dos 7 anjos que ficam na presença de Deus. Porque eles são 7 anjos, são os anjos especiais, dignos do serviço mais próximo de Deus. Eles representam, por serem 7, a perfeição angelical. Na Bíblia, nós conhecemos então 3 desses anjos que são mais conhecidos de nós: Miguel, Gabriel e Rafael. Mas a tradição antiga já falava também dos outros 4 anjos. Não estão o nome deles citados na Bíblia, mas nos livros apócrifos. Uriel, Raguel, Sariel e Remiel. Os 7 anjos representam, de fato, os seres todos celestiais que estão diante de Deus para servi-los. E os anjos que estão a serviço de Deus, eles que fazem essa comunicação entre Deus e nós. Que maravilha é o mundo dos anjos. E um desses anjos pôs-se junto ao altar com um turíbulo de ouro na mão. Veja a descrição da liturgia celeste. E foi dado muitos perfumes para que os oferecesse com as orações de todos os santos no altar de ouro que está diante do trono. É claro que a alegoria das coisas, o altar de ouro e assim por diante, ela nos remete às realidades também celestes, onde os anjos estão levando a presença de Deus à oração dos santos. As nossas orações que são levadas até Deus são os anjos que elevam a presença dele. Essa fumaça do perfume subiu da mão do anjo com as orações dos santos diante de Deus. Versículo 4. Quando a gente vê, inclusive, na liturgia da igreja, o altar ser incensado, no ofertório, na entrada, em vários momentos, além do culto, que representa a adoração a Deus, a fumaça que sobe são nossas preces, nossas orações diante da presença de Deus. A gente se ajoelha para rezar, ou se coloca no cantinho do nosso quarto para orar. Tomemos conosco essa presença dos anjos e dos santos. São eles que elevam a Deus nossas orações e as nossas preces. Fazem com que elas cheguem na presença de Deus.
É verdade que a oração precisa nos santificar, porque é a oração dos santos. Mas os santos aqui foram pecadores que foram santificados pela força e pelo poder da oração. Por isso, a força da oração não é somente para levar para junto de Deus a súplica do nosso coração, mas todas as vezes que nós oramos, nós estamos nos santificando porque nós estamos invocando Deus em nós. Quando dizemos santificado seja teu nome. E a melhor maneira de santificar, de honrar, glorificar o nome de Deus é a nossa vida viver a santidade. E depois disso, o anjo tomou o turíbulo, encheu de brasas do altar e lançou-o por terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos, terremotos. E então os 7 anjos que tinham as trombetas prepararam-se para tocar. A partir de agora, começa toda uma descrição de fenômenos sísmicos que acontecem na face da Terra, que muitas vezes são sinais até de tragédias, e desencadeiam, primeiro porque diz o seguinte: o anjo tomou o turíbulo, encheu de brasas o altar e lançou pela terra. Então, trovões, as vozes, os relâmpagos e todos os terremotos são as próprias calamidades vividas na época apostólica, vividas pelo apóstolo que nos escreveu o texto sagrado, e vivenciados durante toda a história da humanidade. Você pode pensar assim: mas as tragédias são enviadas por Deus? Não. Mas as tragédias que acontecem, eu digo tragédias são os abalos todos que acontecem, eles são para nós sinais de Deus. De que maneira? Sim, todas as coisas podem concorrer para o bem daqueles que esperam em Deus, se nós podemos aproveitar todas as coisas para uma grande graça, nos convertermos. Primeiro, as coisas acontecem justamente para mostrar a limitação da própria natureza. A natureza física criada é limitada. Quando ela entra em erupção, quando ela enfrenta abalos sísmicos, elas revelam justamente o limite que a natureza tem. E a natureza humana, mais limitada ainda, porque ela se abala diante dos abalos da natureza física. Daí acontecem pessoas que morrem, que sofrem e assim por diante. Diante de tudo isso, qual é a leitura que se pode fazer? Aí eu continuo lendo o texto sagrado. O primeiro anjo tocou ao saraiva e fogo, misturados com sangue, foram lançados à terra e queimou-se 1/3 parte da terra e 1/3 parte das árvores e toda a erva verde. E à medida em que os anjos vai tocando, você pode ver, caiu então o mar com uma grande montanha ardendo em fogo, transformou-se em sangue a 1/3 parte da terra. Quando o versículo 10 do terceiro anjo tocou a trombeta, caiu então do céu uma grande estrela a arder como um facho. Caiu sobre a 1/3 parte dos rios e sobre as fontes. O anjo que tocou, que é o versículo 12, o quarto anjo, foi atingido então 1/3 parte do sol, da lua, das estrelas, de modo que se obscureceram em 1/3. E o dia perdeu 1/3 da claridade, bem como a noite. Então você vai percebendo que a natureza toda é atingida pelo limite da própria natureza. Ela é enfraquecida. Porque se a gente pensa, e alguns pensam até hoje, que todo vigor é da natureza, não é verdade. O vigor pleno só tem aquele que criou a natureza, que é Deus, criador de todas as coisas. A natureza é para ser criada, cuidada e cultivada. Mas aquilo que o autor mostra acontecendo com a natureza, na verdade, o que nós percebemos e ao longo da história vamos encaminhando o olhar humano crítico, é que essas tragédias, na maioria das vezes, acontecem pelo descuido do homem com a própria natureza criada. Aí entra todas as tragédias. O Papa Francisco, na encíclica Laudato Si, fala sobre isto, quando demonstra para nós o perigo dos desmatamentos, dos descuidos ambientais, das tragédias ambientais e tudo mais. É um sinal trágico do descuido do homem com a natureza.
E depois a natureza, quando ela mesmo dá os seus sinais. E não vamos ignorar que na história houve vulcões e há vulcões, erupções, terremotos, tsunamis e tantas outras coisas. Então, a gente acompanha tudo isso e o autor procura olhar esses sinais como uma referência àquelas 7 pragas. Ou, aliás, não, as 10 pragas do Egito, melhor dizendo. Aquelas 10 pragas que aconteceram no Egito como sinais para que o povo fosse liberto. Como nós estamos vivendo o segundo êxodo, que é o êxodo definitivo, que é o êxodo que nos conduz para a glória celeste, quando nós olhamos as tragédias que ocorrem na natureza, são sinais para nós de que estamos caminhando também para o nosso êxodo definitivo. E eles não nos assustam, eles nos dão um sinal de que Deus há de nos libertar de todo o mal, e é esse o sentido que depois vamos ver no próprio livro do Apocalipse, da libertação definitiva. Enquanto caminharmos nessa terra, nós iremos caminhar em meio às lágrimas, em meio às dores, em meio às limitações da natureza. Essa natureza só será plenamente libertada na presença de Deus. A conclusão do versículo 13 diz o seguinte: a essa altura de minha visão eu ouvi uma águia que voava pelo meio dos céus, clamando em alta voz: ai, ai dos habitantes da terra, por causa dos restantes sons das trombetas dos 3 anjos que ainda vão tocar, que se refere ao capítulo 9, que nós iremos ainda estudar. E esse ai que é mencionado aqui vai nos fazer recordar o ai que Jesus fala lá no Evangelho: ai de vós, fariseus hipócritas. Ai, aquela interjeição de dor, de coitado, de que pena. E esses 3 ais aqui, eles só têm um sentido para nós. Ai de nós se não nos convertermos, se não formos fiéis a Deus. Se tem tantas tragédias no mundo, não há tragédia maior do que não estar na presença de Deus e não fazer a sua vontade. Que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.